Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento agora, Senhor, na Tua presença. Por esse estudo, Senhor, que o Senhor me deu para me transmitir àqueles que querem ouvir, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor agora me use para transmitir a Tua palavra, que não seja eu quem coloque as palavras, mas sim o Senhor coloque as Tuas palavras na minha boca. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para levar a Tua mensagem de salvação às outras pessoas. E também para fortalecer o Teu povo. Obrigado, Pai, por esse momento. Que os Teus filhos que irão ouvir e chegar para esta live, que o Senhor esteja abençoando cada um. Abençoando as suas vidas, abençoando suas famílias, protegendo o Senhor das enfermidades, principalmente essa enfermidade mundial que está agora no nosso mundo, Senhor. Que o Senhor proteja cada um, Senhor. Nos proteja, me proteja. Proteja a minha família, proteja a família dos Teus filhos que estão assistindo, ouvindo a Tua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para Mateus capítulo 4, o verso 1 e 2. Para que orar? Para que orar? Então, para que devemos orar, né? Para que orarmos? Para que eu e você? Para que? Então, Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, este verso aqui nos diz que Jesus, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, antes desta tentação, Jesus passou 40 dias e 40 noites orando, jejuando e com certeza orando, né? Porque ele estava ali em comunhão com o seu Pai. Então, para que orar? Jesus estava ali se preparando, né? Se preparando para enfrentar a primeira guerra, né? A primeira guerra pelas almas perdidas. Então, Jesus iria passar por uma grande prova. Ele iria passar por uma grande guerra espiritual. Então, Jesus estava ali no deserto, não somente para ser tentado pelo diabo, mas também para se preparar para esta tentação. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, orando em comunhão com o Senhor Deus, né? Com o Pai. O Filho, como homem, em comunhão com o Pai. Ali ele estava debaixo das asas protetoras do Pai. Estava se fortalecendo espiritualmente para aquele combate diretamente com Satanás. Então, Jesus ali teria o seu primeiro combate
pelas almas dos seres humanos. Então Jesus iria passar por aquela tentação para ver se resistiria e dali começar o seu grande ministério. Nós também somos tentados, né? E precisamos ter esta preparação. Então, o nosso deserto muitas vezes é uma dificuldade. Nós estamos em um grande problema no mundo, né? A doença mundial. Essa doença mundial é um grande problema, é um grande deserto para muitas pessoas. Mas neste deserto, nesta provação, neste problema, devemos estar nos preparando para este combate, né? Para esta guerra. Então Jesus, ele era homem, mas ele também era Deus. Mas como homem, ele precisava deste preparo. Como ser humano, como filho, como carne, ele precisava desta comunhão com o Pai. E nós também, filhos de Deus, aqueles que já receberam Jesus, crendo nele como Salvador, nós também precisamos nos afastar, estar sós com Deus, nos preparando, nos fortalecendo no Senhor para este combate. Então, para que orar? Para nos fortalecer, para nos fortificar no Senhor, para este combate com as trevas, né? Este combate com os demônios, porque nós vivemos em um combate constante, principalmente nesses últimos dias, em que podemos ver claramente, nitidamente, as mãos de Satanás contra a igreja de Jesus. Então, Satanás, ele tem ódio de Jesus, ele tem ódio de Deus e ele tem ódio do povo de Deus. Então, nós estamos neste combate contra as trevas, né? Então, nós, muitas vezes, também somos levados para esse deserto. Esse deserto, muitas vezes, são os problemas, as dificuldades, né? Sofrimento, as dores, a falta de trabalho. Então, esse deserto nos leva também a nos fortalecermos no Senhor. Jesus, ele estava ali no deserto para se fortalecer. E como ele se fortaleceu? E como ele estava se fortalecendo? Então, versículo 2, e diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus estava se preparando, jejuando, orando, em comunhão com o Pai. É assim que nós nos preparamos para este combate, porque este combate é um combate espiritual. Então, se nós não estivermos debaixo das asas do Senhor, nós não resistiremos. Nós precisamos estar nesta proteção de Deus. Então Jesus, ele estava se fortalecendo, porque o combate seria grande. E Jesus iria enfrentar Satanás não como Deus. Ele ia enfrentar Satanás, ele como ser humano, né? Ele como homem, como carne. Então Jesus iria enfrentar esse combate como ser humano, como nós enfrentamos. Então Jesus, ele é Deus, mas ele não ia enfrentar Satanás como Deus, mas sim como ser humano. Ele iria enfrentar este combate. E nós também devemos, como Jesus, né, nos preparar para o combate. Esse combate é um combate espiritual. E nas nossas forças não resistiremos, né? Porque Satanás, ele é mais poderoso do que nós, mas ele não é mais poderoso do que Deus. E nós devemos estar debaixo das asas de protetora de Deus.
Aqui em Mateus 3:1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então Jesus, logo depois que foi batizado por João, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas antes de ser tentado, ele passou esses dias se preparando, se fortalecendo. Então, João era aquele que veio antes de Jesus, preparando o caminho para quando Jesus começasse o seu ministério. E a pregação de João era o arrependimento. Então, quando Jesus foi ser batizado, então João disse uma certa vez que eu diminua e que ele cresça. Então, João Batista disse uma certa vez que Jesus, crescesse e ele, João Batista, diminuísse. E João Batista era o profeta que veio preparar o caminho, veio pregar para aquelas pessoas que o Messias estava vindo, que o profeta prometido por Deus já estava ali. Então João dizia que ele diminuísse e que Jesus crescesse. Então, passado alguns dias, algum tempo, João Batista foi preso e morto. Então Jesus começou a pregar aquela palavra que João Batista pregava, né? Aqui Mateus capítulo 4, os versos 12 e 17 nos diz assim: 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E o verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista foi tirado, porque não podia ter dois profetas. Não podia ter um profeta humano e um profeta divino, né? Então, João Batista ele veio só para preparar o caminho do Messias. Então, o Messias já estava ali. Então, João Batista não podia continuar. Ele mesmo disse que eu diminua e que ele cresça. Se João Batista e Jesus continuassem juntos, então as pessoas tirariam o foco do Salvador, do Messias, e colocaria no ser humano, né, na criatura. Então, João Batista não poderia disputar com o Messias aquele lugar. Então, João Batista foi tirado. E João Batista foi morto, né? Nós sabemos como João Batista foi morto. Então, João Batista saiu, foi para o céu. E Jesus continuou a pregação que João Batista pregava. E ele pregava o arrependimento. E Jesus continuou com esta mesma mensagem. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esta ainda hoje é a mensagem que nós pregamos, a mensagem de arrependimento. Então, nós, os filhos de Deus, aqueles que já receberam Jesus como Salvador, a pregação que nós pregamos hoje: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Jesus, ele quer lhe salvar. Jesus, ele deu a vida dele por você. Ele quer lhe dar a vida eterna. Então, é a mesma mensagem, né? E nós que já temos Jesus, também devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque o pecado não entra no céu. Então, devemos nos arrepender. Em Mateus 26, nos
capítulo 26, os versos do 36 ao 46, nos diz assim. 26, 33. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora podestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus aqui chamou 3 dos seus discípulos, né? Os mais achegados a ele, para ir em um lugar mais afastado, para que eles ajudassem em oração, que orasse com Jesus, que vigiasse, que orasse, que intercedesse. Jesus, ele aqui orou. Para que Jesus orou? Para quê? Para enfrentar mais uma prova. A primeira prova, Jesus passou, foi tentado por Satanás. Jesus venceu. Jesus não cedeu à tentação. Mas Jesus agora iria enfrentar uma outra prova. Jesus iria ser tentado, iria ser provado, iria ser tentado a abandonar a cruz, a não levar aquela cruz, não morrer em meu e no seu lugar. Então Jesus precisava orar. Para que orar? Para se fortalecer, para estar em comunhão com o Pai. Nós, filhos de Deus, devemos sempre estar em oração. Então Jesus convidou aqueles 3 discípulos, Pedro e João e Tiago, para que eles o ajudassem em oração. Mas Jesus se afastou e deixou os 3 ali. E o que eles fizeram? Dormiram, né? Dormiram. Muitas vezes nós estamos assim. Estamos dormindo, né? Dormindo enquanto as coisas estão acontecendo no mundo. Enquanto nós estamos num sono espiritual. Satanás não dorme, meus irmãos. Satanás, ele trabalha dia e noite. Enquanto eu e você cochilamos na vida espiritual, Satanás, ele trabalha. Então aqui Jesus estava passando por uma grande guerra, não é? Jesus estava angustiado até a morte, ele já sabia o que ele ia enfrentar. E ele queria que seus discípulos o ajudassem em oração, ficasse com ele acordado, vigiando. Mas eles não puderam fazer isto. E Jesus diz o seguinte no verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora podestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nossa carne é fraca. Nossa carne
tende ao pecado. O nosso espírito está pronto para resistir o mal, mas a nossa carne está pronta para ceder ao pecado. E os discípulos aqui estavam tranquilos, dormindo, como se nada fosse acontecer. Estava tudo para acontecer. Estava acontecendo tudo. E tudo iria mudar a partir daquela noite. Mas os discípulos não estavam percebendo, né? Estavam dormindo, cochilando, seu sono, descansando, repousando, enquanto Jesus estava derramando o seu sangue, porque a Bíblia diz que ele suou e o sangue saía sangue. O suor dele saía sangue. Então Jesus já começou a derramar o sangue dele por nós ali no Getsêmani, né? Ali naquele monte, orando, ele já estava sofrendo por mim, por você. Mas os discípulos não puderam ajudar, porque nós somos pecadores e nós necessitamos de Jesus para sermos salvos. E os discípulos precisavam de Jesus. E a carne é fraca, como Jesus mesmo disse. Eles não puderam ajudar Jesus. Ninguém pôde ajudar Jesus, nem o Pai pôde ajudar Jesus, porque Jesus teria que passar por aquilo sozinho. Então, muitas vezes nós estamos enfrentando um inimigo muito grande, mas o nosso Pai está conosco. Não devemos desistir, não devemos desestimular, devemos prosseguir com fé que o Pai Celeste está conosco, que o Pai Eterno está conosco, que Jesus está conosco. Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus está conosco, Jesus está conosco. Então ele orou para a conclusão do seu ministério aqui na terra e nos dá o exemplo de que, como igreja, não devemos baixar guarda um só instante. Então Jesus orou para o início do seu ministério, para aquele combate com as trevas, para aquela tentação. Mas Jesus orou para vencer, para se fortalecer em Deus, para aquele combate. Então nós não vencemos Satanás se não estivermos nesta comunhão com o Senhor. Então Jesus, como homem, ele venceu. Ele estava em oração, ele estava orando. Orando para quê? Para se fortalecer contra as trevas, para se fortalecer contra o que ele iria passar. Jesus, ele iria passar por uma grande tentação, por uma grande prova. Ele iria passar por aquela prova. Então ele foi orar, levou aqueles discípulos, mas eles não puderam ajudar Jesus em oração. Nós somos fracos na fé, ou melhor, na carne. Jesus disse que a nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. E os discípulos não puderam ajudar Jesus nem um só instante. E assim muitas vezes nós estamos. Nós estamos também passando por um grande problema. E esse problema não só é físico, este problema é espiritual. Jesus enfrentou este problema espiritual para alcançar as almas, para tirar essas almas das mãos de Satanás, do domínio de Satanás. Então Jesus teria que sofrer tudo o que ele sofreu. Jesus iria morrer para libertar a humanidade das garras de Satanás. Ele precisava estar em comunhão com o Pai. Nós, irmãos, como igreja, nós estamos também nesta batalha. É uma guerra espiritual. É uma guerra que não é uma guerra política, não é uma guerra humana somente, que também é. Mas esta guerra é uma guerra espiritual. É a mesma guerra que Jesus enfrentou aqui. E Jesus foi para o monte, foi ficar afastado,
para ter esse momento a sós com o Pai, para pedir a proteção do Pai, para pedir força ao Pai. E nós, nesses últimos dias da igreja na terra, precisamos estar em comunhão com o Pai sempre, sempre, sempre. Não devemos fazer como os discípulos fizeram aqui. Não devemos cochilar, não devemos dormir. Não é tempo de repousar, não é tempo de descansar. É tempo de nos prepararmos para esta guerra. É uma guerra espiritual. É uma guerra contra as trevas, que se manifesta também na terra, né? Nos seres humanos. Então precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. E as trevas têm feito tudo para nos tirar desta comunhão. Comunhão com o povo de Deus, comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros. Satanás tem lutado. E nós não devemos deixar de estarmos na presença do Senhor. Então, os versos 40 e 41 nos diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, muitas vezes nós somos tentados, e não só tentados, mas caímos na tentação, porque não estamos vigiando, né? Não estamos fazendo como Jesus. Jesus, ele era e ele é Deus, mas na terra ele estava como ser humano. E como ser humano ele precisava desta comunhão com o Pai. Ele não deixava um só instante de vigiar, porque no instante em que não vigiamos, Satanás nos derrota. Então, por isso Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, o momento que a gente cochila, momento em que descansamos, né? Momento em que dormimos, Satanás se aproveita, porque ele não dorme, ele não baixa a guarda, ele está sempre tentando nos destruir. Então, Jesus, ele deu este aviso para os discípulos. Os versos 40 e 46 diz o seguinte: 45 e 46 nos diz assim: Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ainda dormis e repousais. Esta é a situação da igreja hoje. A igreja dorme e repousa e não está percebendo o que está acontecendo. Os discípulos estavam dormindo e repousando. Estavam tranquilos, né? Dormindo, despreocupados. Não estavam nem pensando, nem vendo o que estava acontecendo. Jesus estava angustiado. Jesus estava sofrendo. Jesus derramou sangue de tanta angústia que ele estava passando ali. Levou aqueles 3 discípulos mais chegados a ele para o ajudar em oração. Mas eles estavam dormindo, cochilando, né? Ainda dormis e repousais, e eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Enquanto eles dormiam, repousavam, descansavam, né? O Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, estava sendo entregue nas mãos dos inimigos, dos pecadores.
para que fosse morto. Daquele dia em diante, daquela noite em diante, nunca seria mais o mesmo para os discípulos. E Jesus seria morto. Será, meus irmãos, que nós não estamos na mesma situação dos discípulos hoje? Jesus está voltando. E a igreja está o quê? Dormindo, repousando. Não está nem percebendo o que está acontecendo, né? E Jesus volta. Jesus arrebata a sua igreja. E quando acordarem, cadê, né? Tarde demais. Quando os discípulos acordaram, os inimigos já estavam ali para levar Jesus. E o que eles fizeram? Fugiram, porque não estavam preparados. Será que na volta de Jesus muitos vão fugir? De quem? Só pode ser do anticristo, né? Porque quando Jesus levar a sua igreja, vai ficar somente as trevas. E quem confessar o nome de Jesus será perseguido. E essas pessoas irão fugir. Aqui aconteceu o mesmo com os discípulos, né? Eles fugiram, deixaram Jesus sozinho. E Jesus foi levado para aquela grande prova que ele iria passar, sofrer pelas almas, né? Por mim e por você. Ele iria passar tudo aquilo para nos tirar das mãos de Satanás. E será que nós estamos orando, jejuando e vigiando para que o Senhor nos fortaleça para esta grande hora que já chegou? Meus irmãos, não é brincadeira o que nós vamos passar. Não é brincadeira o que a igreja de Jesus irá passar. Se Jesus voltar logo, nós cremos, né? Eu creio que nós seremos arrebatados, né? Antes da grande tribulação. Mas nós já estamos vivendo o princípio das dores, né? As dores de parto. Na verdade, eu creio, nós já estamos no final dessas dores. E muitas pessoas já não estão mais suportando. Muitas pessoas já não estão mais suportando estas dores. Imagine só na grande tribulação. Então, o que devemos fazer? Orar, jejuar, vigiar, nos aproximarmos mais e mais do Senhor, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempo em que as igrejas não podem abrir, em tempo em que os pastores e os padres, quem diz que é cristão, estão sendo presos e daqui para frente não vai melhorar. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos dar lugar, não é, ao Senhor na nossa vida, que nos arrependamos, assim como Jesus e João Batista pregaram o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Precisamos não só nos arrepender, mas precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem, né? É tão difícil perdoar aqueles que nos maltratam. Mas Jesus, ele nos perdoou. E Jesus nunca pecou, nunca fez nada de errado. E nós o maltratamos. Nós, com os nossos pecados, o zombamos, né? E fizemos tudo de errado. E ele nos perdoou. Aqui o verso 46 nos diz assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então os discípulos não puderam ajudar Jesus. A carne era fraca, não resistiu, caiu no sono, né? Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Então as 10 dormiram, estavam ali no bom, né, no bem bom, no sono tranquilo. Quando ouviu um grito, né, que o noivo estava chegando. As 10 acordaram, mas só 5 estavam preparadas. Só 5 entraram, né, para o casamento.
estavam preparadas. Tinham óleo. Esse óleo é o Espírito Santo. Só 5 tinha Jesus de verdade. Só 5 estava com suas vestes limpas. Só 5 estava em comunhão com o Senhor. Só 5 estavam debaixo da proteção do Senhor. Elas tinham óleo. Elas tinham a salvação. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão? Como está você diante de Deus? Essa é uma resposta que só você pode dar. Então, o nosso Messias está voltando. Ele foi para o céu. Ele disse que ia preparar lugar. Quando ele tivesse esses lugares preparados, ele iria voltar. E estes lugares já estão preparados. Jesus já está voltando. Tudo o que ele disse que ia acontecer já está acontecendo. Então, meus irmãos e irmãs, nos preparemos cada vez mais, nos acheguemos ao trono de Deus, aquele cantinho, né, de intimidade, de oração, de jejum. Aqui Jesus, ele jejuava. Jesus era Deus, mas ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem, para morrer pelos homens, para salvar os homens. Ele veio salvar a mim e a você. Eu já recebi como Salvador, eu já sou salvo. Eu já estou a cada dia procurando fazer a vontade do meu Senhor, aos pés do meu Senhor, confessando os meus pecados ao Senhor, tentando fazer o que Ele me manda. Então, que possamos fazer isto. Jesus mandou os discípulos irem com Ele para ajudar em oração para aquele momento difícil. Mas eles não puderam ajudar. Estavam com sono, né? Estavam repousando. Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Só que agora é diferente. Daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo, porque Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e os discípulos ficaram aqui e enfrentaram a grande perseguição de Satanás e daqueles usados por Satanás. E todos morreram mortes terríveis pelas mãos dos inimigos, né? Pelas mãos dos filhos do diabo. Mas nós agora não é diferente. Jesus, ele está conosco em espírito, na pessoa do Espírito Santo. E a nossa vida é igual. Eu sempre digo aqui na minha casa, o final será igual ao começo. No começo, os discípulos foram perseguidos e mortos. No final, está sendo do mesmo jeito. Então, que possamos nos preparar, né? Possamos nos preparar para esta hora. Porque quando Jesus levar a igreja dele, quando chegar a hora e ele vir arrebatar a igreja dele, o mundo nunca mais será o mesmo. Porque aí aqueles que ficarem, que se arrependerem depois, irão sofrer uma grande perseguição. E Jesus disse que essa perseguição vai ser tão grande que se ele não tivesse abreviado os dias, ninguém iria resistir. Então é melhor servir a Jesus agora. É melhor aceitar Jesus agora. É melhor estar na presença do Senhor agora. É melhor estar na intimidade do Senhor agora do que ficar para trás. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Se tem alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ouviu essa mensagem, ouviu a palavra do Senhor, sentiu no coração o desejo, porque Jesus morreu por mim e por você. Jesus não ficou morto, ressuscitou. E Jesus subiu ao céu e vai voltar. Ele disse, vou preparar um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar para levar vocês. Então Jesus, ele passou naquela prova. Ele venceu, ele nunca pecou. Satanás fez tudo para ele desistir. Satanás fez tudo para ele pecar.
mas ele venceu. E nós também venceremos, se estivermos debaixo das asas do Senhor. No estudo passado, no Salmo 91, nós vimos, como ficamos debaixo das asas do Senhor. Então, que possamos, meus irmãos, estar estudando a palavra do Senhor em profundidade. Que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, você ainda não aceitou e quiser aceitar Jesus, então ore comigo agora, convidando Jesus para entrar no seu coração. E você também irá com Ele quando Ele voltar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio à terra, Senhor, para morrer no meu lugar, para que me resgatasse das mãos de Satanás. E o Senhor derramou o seu sangue todinho por mim. Obrigado, Senhor. Eu te peço perdão. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu confesso que sou pecador, pecadora. E eu te convido para entrar no meu coração. Venha morar na pessoa do teu Espírito. Eu quero fazer parte daquelas 5 virgens que estavam preparadas, que estavam com as suas roupas, suas vestes limpas, sem nenhuma mancha de pecado. Lava-me com teu sangue, meu Jesus, e me purifica de toda imundície, de todo pecado. Obrigado porque o Senhor fez tudo isso por mim e por todos aqueles que querem. E eu quero. Entra no meu coração. Eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor, como meu tudo, tudo para mim. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo de verdade, você é salvo. E você irá para o céu quando ele voltar. E ele está perto de arrebatar a sua igreja. Vamos permanecer firmes. Então, se você sentiu o desejo de passar essa live para frente, esse vídeo, para outras pessoas, para serem salvos, você está sendo um evangelista. Faça isso para que seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, alcance a salvação em Jesus Cristo. Jesus está voltando. Não há tempo. Então amanhã estarei aqui novamente, 8 horas, para orarmos. Então que o Senhor nos abençoe. Vá lá no meu YouTube, digite lá Estudos Bíblicos com Maria Antônia e coloque lá o seu bonzinho, se inscreva, para que outras pessoas também, tenham este privilégio de ouvir a palavra de Deus e ser edificado. Então agradeço pelas irmãs e o irmão que estava aí, Gessilene, Pelém Félix e Chaga Gomes e Adelane, Obrigado pela presença de vocês e que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor abençoe as suas famílias. Que o Senhor dê a saúde àqueles que estão enfermos. No caso do pai da Adelane. E que o Senhor nos proteja de todo mal. Obrigado por tudo, meus irmãos. E até amanhã, se vocês quiserem participar da live de oração.